Oiê, meu nome é Sabrina Betém e nós estamos no nosso dia 211 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Isaías, capítulos de número 19, 20 e 21. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então os nossos capítulos? O capítulo de número 19 de Isaías vai dizer assim: Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cada cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está ao Nilo junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto dele, secarão, serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoá perderão o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina de suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos exércitos, que ele agirá contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão o Senhor daquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão
ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos o abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo. Bendito seja a Assíria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Capítulo de número 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal de prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levantará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Veja o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Capítulo agora de número 21, nosso último capítulo, diz assim: Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, feche o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia, de como as dores de mulheres que estão dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte, o horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantem-se príncipes e untem os escudos, porque assim me disse o Senhor: Vai e ponha uma sentinela que fique olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente, com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia, e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiro de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: Caiu Babilônia, caiu. Todas as imagens de esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido, como trigo na eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, isso lhes anunciei. Sentença contra Duma. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muito para acabar a noite. Guarda, falta muito? O guarda responde: o dia vai chegar. E também a noite. Se quiserem perguntar de novo, volte e pergunte. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite. Ó caravanas de Denanitas, levem água para os sedentos. Ó moradores da terra de Tema, levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá.
e o que resta do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuído, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. E é isso, gente, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você tem achado de todo o livro de Isaías e que nós estamos lendo. Vocês sabem aí de alguma curiosidade do que a gente está lendo do livro de Isaías? Me conta aqui nos comentários. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!